No meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Seja muito bem-vindo vocês também que nos acompanham pelas redes sociais. Sempre muita alegria celebrarmos juntos o nosso Deus. Irmãos, hoje é uma solenidade muito importante. Hoje a igreja celebra a grandeza de Deus. Ele é exaltado, Ele é glorificado. Porque os santos somos todos nós desde o dia do nosso batismo. No dia que nós recebemos a roupa branca, aquela roupa nova, aquela vida nova, aquela vida de Cristo, esta é a veste branca. Então hoje, quem é glorificado é o Senhor. Ele é o grande santo, é o santo dos santos. Mas porque nós recebemos a vida dele no batismo, nós também somos, na sua natureza divina, por aquilo que ele nos fez no batismo, somos santos também. Só que como nós estamos ainda neste mundo, peregrinos, caminhantes, nós vivemos no meio de grandes perseguições, uma luta constante, diária. Então por isso nós ainda também sofremos na luta, golpes, onde muitas vezes a gente acaba criando cascas deste mundo, pecado. Mas por excelência nós somos santos. Então hoje é um dia que nós celebramos a nossa história, a nossa vida. Claro que nós estamos glorificando a Deus, mas eu recebi a vida dele no meu batismo. Eu ainda não consigo viver aquilo que preciso. Existe uma distância ainda grande daquilo que preciso viver ainda, mas estamos a caminho. Então hoje esta celebração, ela é apenas um juízo de raciocínio para todos nós. E quando a gente lembra de pessoas que viveram também como a gente está vivendo ainda neste mundo, e que se deixaram no batismo dela, como no nosso, só que elas deixaram de tal maneira
o Espírito de Cristo, celebrar elas, celebrar na vida delas, elas se tornaram santas, mas na prática mesmo, não só no batismo, vivendo aqui, vigiando e orando, e estando na vida com os irmãos, sofreram também, perderam também, lutaram pela justiça, como nós estamos ainda nesse mundo. Então eles, estas almas, elas também são aquelas que agora intercedem por nós, estão face a face com Deus. Que coisa linda! Elas não precisam mais da nossa oração, nós precisamos celebrá-las, para que a gente possa nos encorajar, ao ver cada alma que lutou, que viveu neste mundo, como eu estou vivendo. Eu me lembro, irmão, só para a gente ter um espelho aí, eu estava acho que na 5ª série, o meu irmão mais velho sempre esteve 2 anos mais velho do que eu, na escola, e eu ficava com uma vontade tremenda de viver a 7ª série, a 8ª, porque na época a gente tinha, era diferente, né? Era ginásio que a gente vivia, primário, ginásio e depois o colegial, era assim. Então quem estava na 5ª série, estava no ginásio, e na escola municipal onde eu estudei, era até a 8ª série, depois você entrava para o primeiro colegial, era primeiro, segundo, terceiro colegial, era assim na minha época, isso. Então eu lembro que quando eu estava na 6ª, meu irmão estava na 8ª, eu queria tanto, já estar na 8ª série, eu queria estar junto com meu irmão, porque ele era meu irmão de sangue também, eu me sentia protegido, eu era tão inseguro na minha vida, eu precisava ter alguém de casa perto de mim, para que eu ficasse encorajado, sabe? Então como eu trabalhava, a gente estudava em salas diferentes, mas já chegamos a estudar no mesmo período, e aí eu ficava sabendo que ele tinha outros professores que a gente não tinha, que ele já trabalhava outras coisas que eu não trabalhava, eu queria tanto estar lá. E hoje, de uma certa maneira, o Senhor está falando desse céu que nos aguarda, e que muitos já estão lá, muitas almas já estão lá, não só as almas marcadas pela Igreja Católica, não, homens e mulheres que viveram aqui no anonimato, como nós, que não ficou marcado lá nos anais da igreja, mas está marcado no coração de Deus. Talvez um avô seu, uma sua avózinha, talvez já esteja lá no céu, intercedendo por você, por mim, por todos nós. Talvez aqui quem já teve a mãe falecida, talvez a sua mãe já está face a face com Deus. E veja, e como nós gostaríamos também, porque veja, olha o que Deus fala. Por exemplo, São Paulo, ele chegou a escrever uma carta, porque ele estava cheio do Espírito Santo, e falou: irmãos, aqui nesse mundo, tudo aquilo que acaba assolando contra você, sabe, não, as alegrias que você tem, o nascimento de um bebezinho, a conquista que você tem, mas também somada com as perseguições, com as perdas, às vezes perdas doídas, dolor, não se compara, olha o que Paulo chegou a dizer, não se compara aquilo que nos espera. Então, irmão, vocês já imaginaram? E é bom imaginar como criança, sabe por quê? Deixai as criancinhas virem a mim, bem-aventurados aqueles que tiverem um coração como de criança, que possa mais imaginar mesmo, algo sobrenatural, o céu nos aguarda, e a gente tem que imaginar assim, se aqui tem mares lindos, aqui tem, a criação de Deus, imagina o que é o céu, terá mares no céu? Terá um céu no céu? Terá flores no céu, mais bonitas do que essas que a gente, vai ter, mas muito mais bonito, e a gente precisa pagar para ver, a gente precisa viajar para lá e para cá, pagar, passar, não, aí está o sobrenatural, tudo isso aguarda você, aguarda a mim, e é bom a gente imaginar um céu 70 vezes mais, é uma maneira numérica para dizer, infinitamente mais bonito do que o céu
Por mais lindo que um céu seja o pôr de um sol, ao amanhecer do Oriente, é lindo. Mas o céu é muito mais incrível do que tudo isso. É o que nos aguarda. Pense como criança a vida do céu. Para imaginar Deus, a gente tem que ser como uma criança, sabe? Deixar-se irradiar pela imaginação. Como será o céu? Será que é melhor do que tudo? Mas é muito melhor. Eu estava na 5ª série, eu falava para o meu irmão, esses professores que vocês estão tendo aula aí na 8ª série, eu estava na 6ª, ele estava na 8ª, é melhor, pô, tem cada professor bacana, você vai ter aula disso, vou ter aula de, vai. E depois, como é que é essa galera da 8ª série? A pessoa é sensacional. Então eu ficava imaginando como que era chegar na 8ª série, mas eu queria estar junto com meu irmão, né? Então, irmãos, isso é saúde para a alma. Porque veja, olha o que Jesus falou, é formidável. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos diria. Fazei todo esforço. Olha quando fala assim, quando Jesus ouviu uma pessoa falar para ele assim no evangelho: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E Jesus vai dizer assim, olha só que ele disse, ó: fazei todo esforço possível neste mundo, para se santificar, para que este germezinho da minha vida no batismo, seja tudo em você, se esforce, faça todo esforço possível. Por quê? Para viver o céu, porque não se compara nada, o que acontece aqui. Um bebezinho quando nasce, é uma das coisas mais lindas para nós desse mundo, não tem outra coisa mais linda. Um bebezinho, coisa linda, gente, não é? Uma mãe, quando pode pegar o bebê no colo, ela esquece da dor que ela teve na hora do parto. Agora você imagina, se para nós um bebê, ou para o pai, para a mãe, é a coisa mais gostosa dessa vida, imagina que no céu há algo muito superior do que a alegria de ter um bebezinho. É isso que o Senhor está falando, é isso que Ele fala: preparai-vos, esforçai-vos, porque a nossa imaginação, ela ficou apequenada por causa do pecado. Então, por mais que tudo aqui nesse mundo é bom, e é bom mesmo, porque é criação de Deus, mas não se compara àquilo que o Senhor já preparou para você, preparou para mim, preparou para nós, irmãos. Não se compara. Veja, se não fosse verdade isso, Ele também não diria. E como é que vai ser? Como é que vai ser no céu? Vai ser a glória eterna. Se a gente fala: ó glória, eu consegui, ó glória, meu time ganhou, ó glória, meu bebezinho nasceu, ó glória, essa cirurgia deu certo, ó glória, seja lá o que... Aqui a gente não fala, às vezes, modo de dizer. Lá não, lá será ó glória de verdade, porque vai superar tudo aquilo que é humano. E é assim que eu quero continuar crendo. Eu creio nisso, eu creio como esse ar que eu respiro. Então, irmão, só que fazei todo o esforço possível. Olha só, Padre, quem serão os salvos? Bom, primeiro que Deus quer que todos se salvem. Ele é o salvador de todas as almas, Ele que salva. Não sou eu que me salvo, de jeito nenhum. Quem me salva é Deus. E salvar do que, Padre? Vocês lembram que a gente já falou aqui? Qual é o maior inimigo que eu tenho que lutar? Veja, olha só, olha, vamos pegar o atual momento, né? O atual momento. Olha o que está acontecendo com a gente, com nós brasileiros, povo tão amado por Deus, um povo escolhido, o maior povo católico do mundo, ainda existe, é aqui. Mas como é que nós estamos vivendo hoje, 2022? Tão dividido, cada um com uma espada na mão, querendo cortar a orelha, e Jesus dizendo: Pedro, é para mim e para você, guarda essa espada na bainha. Olha aí, falando para nós cristãos católicos,
que queremos fazer a justiça do nosso jeito. Não, guarda aí, guarda essa espada, abaixa a espada. Nada de fazer manifestação nenhuma agora não, chega. Agora a manifestação é no Espírito. Quem crê no Senhor, espera e verás. Ué, e as orações para onde foram? Demos descarga e as orações foram tudo para privada para baixo? Foi derrota? Não. Para aqueles que têm a vida sendo constituída por dentro, lutando por dentro, saindo de mim para que Cristo seja tudo em mim, é uma luta. O que é essa luta interna? Essa palma na mão que João viu lá em Apocalipse. Eu vi homens e mulheres todos de branco, o batismo, com uma palma na mão. O que é a palma na mão? É o troféu da vitória. São aqueles que lutaram constantemente neste mundo que a gente está aqui. Lutaram, gente, mas o que é essa luta? É para cortar a orelha do outro? Não! A luta aqui é pela justiça maior, para que o Espírito de Cristo comece a funcionar em mim. Essa é a luta. Essa é a luta. E aí quem começa a morrer para você, deixa Cristo agir, o que acontece? Você vai ganhar o prêmio da vitória. Veja, naquela época de Paulo, de João, ali os romanos, eles tinham o quê? Eles tinham palmas na mão que era um tipo de um troféu. Não é que nem os troféus, né, que fala, que nós temos hoje. Não é não, bonitão, todo feito, cromado, nada. Ali era aquela loura, aquele louro, né, que os romanos usavam, era como uma coroa, falava, olha, você lutou, você exercitou, você mereceu, toma. E as palmas que João está falando, é um troféu. E qual é o troféu do cristão? Qual é o troféu? É aquele que foi perseguido, é aquele que foi humilhado. Olha a bem-aventurança, são aqueles que viveram aqui, ó, na contrariedade, na contramão. Mas como é que viveram? Em pé, não respondendo por si, deixando Deus falar, deixando o Espírito agir, silenciando como Maria muitas vezes, silenciando como Maria muitas vezes, e guardando e meditando tudo no coração, e ainda fazendo aquilo que ela disse, fazei tudo o que Ele vos disser, não o que o ímpeto brasileiro, né, está pedindo, não porque na hora do luto de vocês, clamam uma vontade própria de lutar, não, fazer aquilo que Ele, Jesus vos pede. Então, irmãos, isso é a luta. Essa é a luta. Para quê? Para alcançar o que? A vitória, que é o céu. Padre, quem são aqueles que vão se salvar? Os judeus se salvarão? Oxa, acabou de dizer. Quantos deles? 144 mil? Padre, eu já ouvi falar que só 144 mil. Não. Isso é uma numerologia de um pensamento antigo. Como é que os antigos, eles faziam a equação para falar daquilo que é o ilimitado? Deus, Ele não tem limites na sua misericórdia. Como é que eles fazem? Eles precisavam usar meios matemáticos para explicar entre nós assim, qual é a quantidade de pessoas que Deus espera que se salve? Aí João teve na visão, ele viu toda uma equação para explicar, muitos judeus, o primeiro povo escolhido. Você sabe quem foi o primeiro povo escolhido, né, gente? Foi o povo de Israel, os judeus, aquele mesmo que Jesus na sua parábola no evangelho disse assim, que o homem tinha preparado um banquete com iguarias enormes e convidou os seus convidados para sentar e comer. Aí os seus convidados, quem são esses seus convidados? O povo primeiro, o povo escolhido. Quem? O povo de Israel, que começou lá com Abraão, com Moisés, com os profetas, com os reis. Eles foram, senta, come. Primeiro vocês, primeiro o povo chamado. Aí o povo primeiro começou a dar desculpa, eu não posso. Tudo isso na parábola de Jesus. Aí Jesus pede para chamar então quem? Eles não querem vir, os que eu chamei? Os meus convidados primeiro? Então ide pelas praças, ruas, becos, chamai a todos, manco, paralítico, chama tudo, e põe aqui para comer.
E vai comer tanto que ainda vai sobrar e vai ter mais lugar. Ó, raciocina. Aí João tem essa visão, que fala de 144 mil. Vamos entender isso. O povo primeiro, o povo escolhido, ele teve uma marca. Qual foi? As 12 tribos. Jacó teve 12 filhos. Dali nasceu o quê? Todo o povo de Israel, o primeiro povo de Israel. Multiplica 12 vezes 12, 144. Põe mais 1000, soma com 1000. O 1000 na numerologia antiga, isso aí está provado. Não tem nada a ver com a numerologia de hoje, não tem nada a ver. Naquela numerologia daquela época, 1000 significa infinito. Perdeu-se as contas, significa 144 mil, ou seja, muitos e muitos se salvam. Dos judeus, do primeiro povo escolhido. E ainda ele vê no céu, além do povo primeiro, muitos se salvam, ele vai ver um montão de outras nações, tribos espalhados pela terra. Quem? Nós, que agora fomos chamados de o novo Israel. Por causa de Cristo, por causa de Jesus, o Filho de Deus que se encarnou no ventre da Virgem Mãe. Nós somos agora essa nova composição do povo de Israel, que agora também recebeu o batismo, a veste branca, que está lutando neste mundo diariamente, para um dia estarmos todos lá. E João viu uma multidão incontável. Então a palavra número são simbologias para dizer, meu irmão, não tem nada que 1, 2, 3, muitos serão salvos por Deus. Quem, Padre? Aqueles que começarem a viver as bem-aventuranças. Onde? Quando? Aqui, hoje, nesse tempo, anulando a sua humanidade, o seu jeito de viver, e deixar que nesse batismo Cristo viva em você. São os bem-aventurados. Pode ser judeu, pode ser cristão, católico, pode ser até evangélico, que viver essas bem-aventuranças, Deus tem um número no céu, e é grande. E o que eles faziam? Eles estão dormindo, Padre? Eu ouvi falar que os mortos, os falecidos, eles estão dormindo. Não tem nada dormindo, não. Olha aí como é que João viu, como é que, depois você vai ver em Paulo também escreve isso em 1 Coríntios capítulo 5, né? O profeta Ezequiel fala, e João mais exatamente está dizendo, e todos eles glorificavam, cantavam a Deus diante do trono sagrado. Estão vivos. Eles não estão dormindo, não. O que dorme é uma frase que a gente usa para o corpo da gente. No dia do falecimento de todos nós, é separado, naquilo que está escrito na Sagrada Escritura, e pela tradição da igreja. Na hora da minha morte, o que vai acontecer? Haverá uma separação, porque o homem, ele é corpo, alma e espírito. Isso é o ser humano. Foi assim que Deus fez. E Deus vai devolver tudo isso para a gente ser o ser humano, imagem de Deus. Quando? No fim dos tempos. Só que nesse mundo haverá uma separação. Primeiro, separa a alma do corpo. O que acontece com o corpo? O corpo esfarela, vira pó. Tá? Por isso que uns enterram, vira pó, ou então já crema, já vira pó literalmente. Só que dignamente tem que ser guardado. Aí sim se dá um nome de dormiu. O corpo, ou seja, o corpo agora temporariamente desapareceu, virou pó. Daí vem a palavra dormiu. Agora a alma não. A alma que é separada, na horinha mesmo que falece, seja lá quem for, tem um encontro com quem? O autor da vida. Quem é? Jesus. Olha que coisa mais linda. Nesta hora começa o primeiro julgamento. Quem é que se julga? É Deus que me julga? Não, eu. A minha mente é aberta, a mente de todos nós serão abertas na hora da sua morte. E ali, se ela está aberta, ou seja, acabou a ignorância, acabou, agora o Espírito todo, ele vai vibrar em você para dizer,
tudo aquilo que você foi, se você viveu as bem-aventuranças e o que você não viveu. Você mesmo vai dizer: não sou digno de estar na presença do meu Senhor. É onde esta alma poderá ficar ou plenamente já na graça de Deus, no céu, ou então ela ainda vai passar por um estágio, já está salva, Deus já salvou. Por que Deus já salvou? Porque teme a Deus, porque acredita que Deus tudo vê, só que viveu pecados, morreu e ainda não deu tempo de ter aquela vida das bem-aventuranças como se precisa, ainda tem maldadezinha, ok? Ainda está cortando a orelha de gente por aí com a espada, ainda está vomitando inveja, raivinha, seja lá o que for. Essas pessoas morrem. E o que elas precisam? Já ouviu falar de purgante? Tem gente que, para que serve o purgante? Para limpar o intestino da gente. A raiz é purgante, purgatório. Estas almas ainda necessitam, essas que morreram nesse estágio, morreu. Lembra que Jesus falou? Quando menos esperarem, o noivo virá. Teve gente que estava andando de moto, o noivo veio. Tem gente que estava dormindo em casa, o noivo veio. Tem gente que foi fazer uma cirurgia, o noivo veio. Tem gente que foi andar uma voltinha de carro, o noivo veio. Tem gente que foi andar de avião, o noivo veio. E assim por diante. Nós não sabemos quando, nem que hora, nem de que jeito. Aí pegou você de que jeito? Todo tortinho ainda. Só que ainda temente a Deus. Tem mães que se preocupam porque o filho não quer saber de rezar, porque o filho não queria saber de igreja, mas era temente a Deus. Por exemplo, ia fazer algum pecado, tampava a cruz de Cristo. Por que tampava a cruz de Cristo quando estava pecando? Porque ele acredita em Deus, ele sabe que Deus tudo vê. Olha que sinal maravilhoso. Mas ele pecou, aí ele morreu, ou ela morreu. O que acontece? Vai para o inferno? Pela fé que Deus está nos ensinando? Não, porque é uma pessoa temente a Deus, só que esta pessoa ainda não tinha forças de viver as bem-aventuranças. Então elas precisam o quê? Purgar, limpar, queimar o quê? Você do teu jeito, aquelas coisas que na tua área de vida você não deixa de fazer, não consigo deixar de fazer, ou na parte afetiva, ou na parte econômica, ou na parte de como pai, como mãe, como irmão, não consegue perdoar, não esquece aquilo de jeito nenhum, precisa queimar isso. Como é que você vai viver esse lugar lindo que Deus preparou para nós? Não tem como. Então é esse estágio que a alma precisa das orações. Agora tem aquele que é pior. A vida é minha, é uma loucura, essa foi que o Satanás colocou, né? E eu sei o que é melhor para mim, eu vou viver do meu jeito, e não quero saber de nada de Deus nem de religião. E se colocar a cruz aqui, eu guspo, eu não acredito nisso. E se colocar Nossa Senhora, nem acredito nessas coisas. E se falar que isso é pecado, estou nem aí. Esta alma, Deus também quis salvar. Você sabe que o demônio, quando Deus criou o demônio, Lúcifer o criou santo. Na sua existência, na sua raiz, ele é santo. Mas ele se rebelou plenamente contra o Espírito Santo, contra Deus. Ele decidiu que ele não quis. Essas almas estão no inferno, irmãos. Então são esses 3 estágios que nós contemplamos, 3 estágios. Por isso, irmãos, hoje, o Senhor, ao nos contemplar a solenidade de todos os santos, Ele está celebrando a vida santa dele em mim, ao mostrar àqueles que já estão na vida eterna, que seja para mim motivo, espelho, para que eu, ainda que estou nesse mundo, me esforçar, para deixar esta roupa que eu recebi no batismo, branca de verdade, para que um dia eu também mereça, na luta desse dia a dia, receber a glória, o gláudio da vitória. E só recebe quem? Quem experimentou nesse mundo perseguições, perdas, surpresas desagradáveis muitas vezes. E como é que enfrentou tudo isso?
no Espírito, com a vida de Cristo, lutando. Vocês lembram que o padre falou, qual é o meu maior inimigo? Quem é o meu maior inimigo? Está dentro de mim. Está dentro de mim. Por isso que não adianta vir para falar para mim, mas padre, sabe por que nós estamos fazendo isso, indo na rua, manifestando? Tudo bem, vocês têm a liberdade de fazer o que vocês quiserem. Mas eu digo como um pai espiritual, um ministro de Cristo, oh meu irmão, minha irmã, olha as bem-aventuranças, olha, bem-aventurados aqueles que forem injustiçados por causa de mim. Ou seja, aqueles que experimentaram. Quando é que eu preciso provar a justiça de Cristo? Não é tentando mudar aquilo que já está marcado nessa história desse mundo, não, para nós cristãos não, é na hora que já vem o contrário, já chegou na minha casa um costume, uma lei que estão colocando aí, eu tenho que viver, é aí que eu entro, é aí que eu tenho que mostrar a espada do Espírito Santo. Eu e a minha casa nós não celebraremos isso, eu e a minha casa, eu e aqueles que estão comigo, que eu estou educando na fé, isso nós não vamos engolir, eu prefiro morrer. Veja, é o que Jesus está falando aqui, bem-aventurados os aflitos, porque tudo isso acontecerá um amanhã, que é esse que o padre começou a homilia, não tem explicação, a gente tem que pensar que nem criança, o que é que me espera o céu? Mas primeiro, olha aqui ó, os aflitos, porque serão consolados. Eu não quero meu consolo aqui não, aqui não espero consolo nenhum não, viu irmãos católicos? Não é aqui que eu estou esperando consolo, não é aqui que eu estou esperando tudo certinho, mas o futuro dos meus filhos, estou educando-os na fé, meus filhos estão sendo preparados para ser como eu, na fé, eles também não vão esperar consolo desse mundo, não vão esperar as medidas bonitinhas cristãs, não, porque elas não virão, é uma questão de tempo, pode passar mais 4 anos, vocês vão ver o que vai acontecer daqui a uns 8 anos, pode vir um sistema qual for, direita, esquerda, para baixo, para cima, para baixo, não adianta, já chegou o momento da grande batalha, e não vai ser com X, Y, Z, virá com qualquer um. Então aonde eu tenho que me preocupar? Aqui ó, hoje eu estou passando fome, hoje eu tenho sede da justiça, que não está tendo justiça, mas como é que eu vou fazer? Pega minha espada e corta a orelha? Não, guarda essa espada, olha aqui, porque nós seremos saciados, por qual governo? De Jesus, a vida eterna, não é aqui, olha aqui ó, olha aqui, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os que promovem a paz, que paz? A paz que o mundo quer? Essa paz que a gente vê por aí? Não, como é que eu vou promover a paz? Brigando, indo na frente não sei da onde, levantando bandeira, eu posso até ir, mas não é essa paz, não é isso que eu estou buscando como justiça, a paz que eu estou buscando é tendo a vida de Cristo em mim, na hora da tribulação, não é na hora que não tem a tribulação, a tribulação tem que estar existindo para eu promover a paz, olha aqui, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, que justiça? Quem é perseguido? Qual é a justiça de Deus, qual é a justiça do mundo? Cristo não defende a vida, Cristo não defende o casamento de um homem e de uma mulher, Cristo não defende o coração contrito, Cristo não defende tudo aquilo que promove o ser humano? Sim, e o que está acontecendo no mundo? E o que vai acontecer, seja aqui no Brasil, fora do Brasil, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, que eu não vou estar mais aqui, eu acho, vocês acham que vai ser promovido o que aqui? Não a justiça de Cristo. Agora, bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque eu vou defender a justiça de Deus, mas como é que eu vou defender? Eu e a minha casa honraremos
o Espírito de Cristo que bate dentro da gente. Posso viver num lugar que só tem inferno, mas daria o testemunho de Cristo. É aí que está. É aí que está. Eu posso viver o contrário que um dia o Brasil foi. Eu tenho que ser Cristo nessa hora. É isso que ele está falando, olha aqui. Olha aqui para terminar. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Olha, atenção agora, atenção. E perseguirem e mentindo. Ai, quanta mentira. Nessas horas de política eles fazem quanta mentira. Agora olha só. Disserem todo tipo de mal contra quem? Aquilo que vem de Cristo, por causa de mim. O que Cristo está falando para fazer? Alegrai-vos e exultai. Por quê? Porque será grande neste mundo a vossa recompensa, neste mundo, nesse Brasil aqui será a nossa recompensa? Sim ou não? Não. Nos céus. No céu. Esses são os santos. O que a gente tem que manifestar, o que a gente tem que fazer manifestação é falar: ô meu irmão, minha irmã, só Jesus salva. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue não, a nossa luta é contra aquilo que está dentro da gente, aquela coisa torta que está dentro de mim, aquele pensamento turvo, aquele sentimento prostituído dentro de mim. Hoje eu gosto, amanhã eu não gosto mais. Se eu recebi um beliscão daquela pessoa que eu elogiava, só porque ela me deu um beliscão, eu perco a amizade com ela. São esses inimigos que eu tenho que lutar, são esses dentro de mim. Eu não me cansarei, enquanto Deus me der vida nesse mundo, não sei por quanto tempo, é essa luta que eu tenho que manifestar, é essa espada que eu tenho que levantar, não é outra. O meu tempo tem que ser traduzido numa luta interior em relação a mim, e falar: meu irmão, minha irmã, venham todos, venham saborear a verdade de Cristo, porque nós esperamos o céu. Nós não esperamos nada nesse mundo, é nesse mundo, irmãos. Ou vocês pensam que o Brasil vai ser poupado do aborto um dia? Não. Que vai ser poupado das loucuras do mundo? Não, e já está sendo já bombardeado. Você pode fugir para a Mata Atlântica, tem ainda? Tem Mata Atlântica ainda? Pode fugir para o mar, eu quero morar no mar. Ah é? Lá também encontrarás nesse mundo as impurezas e os ataques. Sou eu que tenho que mudar, ó gente de Deus. O dia que o homem parar um pouquinho e pensar: quem é que tem que mudar? Sou eu. Se eu quero viver o céu que Ele já preparou para a gente, Ele só fala: só tem uma porta. Não tem várias, não padre, não, só tem uma. Mas deve ser bem grande, bonitona aos meus olhos. Não é não, filho. É pequenininha, estreitinha, e são muito poucos os que passam por ela. Passarão judeus santos, passarão evangélicos santos, e passarão por elas bem pequenininha, católicos santos. O que é o santo? É esse que luta o tempo todo contra si mesmo. Porque vocês já repararam? Para um pouquinho para pensar. Toda hora grita uma coisa dentro de nós aqui dentro. Hoje eu estou com vontade disso. Amanhã você está de mau humor. Você fala: por quê? Não sei. Eu não sei, eu não estou legal hoje. Não estou com vontade de cantar. Eu canto todo dia, mas tem dia que eu não estou com vontade de sorrir. Tem dia que tudo irrita. Tem dia que você não quer colocar o pé para fora. Por que isso acontece com você? Porque nós somos inconstantes. Porque essa luta está dentro de mim. Por que vocês acham que Nossa Senhora pisa numa lua? A simbologia da lua traz para você, significa a sua inconstância. Se o seu pai te fala assim: ô filhinha amada do papai, o pai sempre te amou, viu filha? Tá? E sempre te faz carinho. Um dia que o seu pai passar sem te fazer carinho por uma semana, você pode ter certeza, você vai questionar o amor do seu pai. Sabe por quê? Porque você é inconstante.
Veja, qual é a luta que eu tenho? Para onde eu tenho que manifestar o quê? Aonde eu tenho que manifestar a minha indignação? Aonde? É comigo mesmo. Ah, mas tem padres que falam que a gente tem que manifestar. Tem e sempre vai haver. Agora, quem põe joelho no chão, quem está entendendo a palavra de Deus, trazendo para você, este manifesta uma luta para dentro de você. Irmãos, pense um pouquinho. Nós já estamos na batalha, estamos na plenitude dos tempos. Já falei aqui, eu tenho a vida de Cristo. O que eu faço com ela, padre? É agora que ela tem que ser manifesta. Quando? Nesse tempo. No hoje de Deus é hoje. Perca seu tempo com besteira. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. E quando acontecer, é aquela palavra de Cristo. Não se programe, não procure fazer discursos, não precisa se preocupar, porque eu falarei em ti. Veja, o que Deus está falando? Aquele que recebeu o batismo no seu sacramento, quando era pequeno ou quando adulto, quando você se colocar no Senhor, e aí requer oração e vigilância constante, ali o Espírito vai falar. O resto, meu irmão, minha irmã, é conversa mole, tá? É nana neném para o mundo dormir. Eu só escuto uma voz, e eu preciso escutar ela. Qual? De Deus. Como? Silenciando as minhas. As minhas têm que ser silenciadas. Falei já, semana passada nós falamos o que é orar aqui. Orar é eu aprender a escutar o que Deus tem para me falar. Olha os santos, todos eles aprenderam a escutar Deus. E eles se manifestaram nas ruas, sim, na rua do coração deles. Eles se manifestaram na rua do coração deles. Porque a gente tem uma estrada dentro da gente aqui, que fala, vai, faz isso. Não, você tem que responder. Ô cara, te deu vontade, pega. Ó, que coisa linda, vai deixar passar. Essa é uma estrada, tem rua, tem um monte de coisa. E aí o que você faz? Você tem que manifestar, e aí dentro. Aí dentro você tem que falar, opa, eu não quero isso não. Eu não admito que isso aconteça mais em mim. Isso aqui precisa parar hoje. Eu não vou aceitar o ano que vem acontecer, ou continuar o governo que eu estou pondo aqui dentro de mim. Esse governo aqui já matou a muitos e vai matar. Esse dentro de mim. Então eu não posso deixar o ano que vem eu entrar do mesmo jeito que hoje eu ainda estou. Não, eu quero ter uma vida melhor. Eu tenho que ser exigente comigo. Oh, meus irmãos, ai de mim que sou um sacerdote do Senhor Jesus, aqui da igreja de São Paulo, na arquidiocese de São Paulo. Ai de mim, se eu anunciar um outro Cristo que não seja este. Ai de mim. E eu preciso primeiro olhar para dentro de mim, como homem e como padre. Veja aqui os santos de hoje. Quem são eles? São aqueles que viveram nesse mundo fazendo a vontade de Deus, do Espírito. As ruas e estradas que você tem que andar, e aonde você tem que fazer uma parada e levantar faixas e espadas e falar, não, é contra as suas vontades internas, meu irmão, minha irmã. Isso tem a ver até na hora da doença, quando chegar, na hora que você perdeu alguém, na hora que alguém começou a perseguir você no seu trabalho, dentro da própria igreja católica, você vai ter perseguição. É nesta hora aí, dentro de você,
quando tiver uma perda, quando tiver uma saudade, quando tiver uma indignação com um irmão, seja ele quem for, é nesta hora que você tem que pegar uma bandeira e mostrar para você: você não, você do teu jeito não, Padre Marcos, não, você não vai governar mais não. Que mais queres ouvir, irmãos? Que mais, Padre, queres ouvir? Deus é claro, Deus grita para falar a verdade para nós. Deixem que os mortos enterrem seus mortos. Eu não chamei o meu povo para viver que nem morto. Não é essa justiça que eu estou pedindo. Essa justiça aí? Não. Deixa que quem queira fazer, faça. E se houver alguma mudança com essas manifestações, você pode ter certeza, não foi por causa do povo não. É porque Deus permitiu. Porque se Deus não permitir, você pode parar de trabalhar durante um ano inteiro nesse país, sem fazer nada. Vai continuar o governo que estava. Ele dá a ordem. E se você achar que foi por você e por causa do povo brasileiro que lutou aí, desculpa, você não acredita no Deus do impossível. Você não acredita em você. Quando eu me uni com meu colega, a gente foi lá, vem você também. Oh, vem você também. Ou você não está indignado com ele? Eu também estou. Vem. Vamos fazer um barulho aí fora. Você já não rezou o ano inteiro? O que você pediu? Você pediu a Deus o governo que você já sabe, não precisamos nem falar. Até hoje aos seus olhos aconteceu? Não. Já houve eleição? Já. E o que aconteceu? Tal. Não, mas não vamos deixar barato. Você não confia em Deus. Você não confia em Deus. Não está confiando. Aí está um padre aqui para falar: ei, eu sou mais um padre no monte de tantos padres, mas eu vou falar o que Cristo está falando, naquilo que eu rezo, que eu ponho, eu acredito. Se Deus te chamar hoje, termina a minha homilia. Se Deus te chamar hoje, dia, que dia é hoje? Nem sei que dia é hoje, é domingo, mas que dia que é? 6. E se Deus te chamar hoje? Essa manifestação toda que você está fazendo, onde ela vai estar? No ralo. Porque você vai ter um juízo hoje mesmo com o Senhor. Glória a Deus que a sua alma vá para Ele, viu? Mas quando abrir a tua mente, abrir a tua alma, não adianta você justificar: eu fui ali, fui lá, fui cá, levantei bandeira. Não te conheço. Não, mas eu não te conheço. Mas eu fui defender. Não te conheço. O que fizestes para mudar no teu coração? Ai. Que os santos intercedam por nós, irmãos. E até aqueles que estão no purgatório, eles podem interceder por nós, sabia? Os que estão no purgatório, as almas no purgatório. Elas não podem pedir por elas. Nós podemos pedir por nós aqui, e podemos pedir para aqueles que estão no céu e no purgatório. O do purgatório pode interceder por nós, porque eles já estão a proximidade da graça de Deus maior do que a nossa. Eles já estão salvos, eles acabaram a tarefa deles aqui. Eles podem interceder por nós, mas eles não podem pedir por eles. Por isso que a gente pede pelas almas. Nós estamos muito necessitados. Como diz o Ailton, estamos precisados da graça. Sou eu que preciso, você também. Que os santos intercedam por você, por mim, por todos nós, irmãos. Pelo Brasil, sim. Pelos nossos líderes, pelos doentes, por aqueles que nos perseguem, pelo Papa, pela igreja, pelos padres. Amém? Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.